Esse ângulo que você está vendo agora aí super de perto não é um ângulo que eu recomendo, não é um enquadramento que eu recomendo. Por quê? Porque ele é muito exagerado e aí fica cansativo. Por que eu estou usando esse enquadramento nesse momento? Porque agora eu vou falar um pouquinho sobre expressões faciais. E aí, para falar de expressões faciais, eu pedi para que a câmera ficasse bem perto, para que vocês percebam melhor as expressões faciais. Só que não é recomendável esse enquadramento, ok? Então, deixar bem claro que esse enquadramento eu só estou utilizando para que a gente possa enfatizar e mostrar alguns detalhes de expressões faciais. Tem até um amigo, um grande amigo meu, que trabalha com microexpressões e ele, através dessas microexpressões, ele consegue identificar, por exemplo, se a pessoa está mentindo ou não, tal. Eu também conheço bastante dessa área, mas ele particularmente se especializou nisso e aí você vai perceber determinadas diferenças. Agora, com a câmera bem fechada, eu queria te perguntar uma coisa. Na hora que eu estava falando sobre o meu amigo, você percebeu que eu cocei o rosto, que eu coloquei o dedo no rosto? Eu fiz de propósito. Qual que é a ideia? A ideia é mostrar que muitos dos movimentos incondicionais, tanto expressão corporal como expressão facial, as pessoas percebem e vêm de dentro para fora. Não é uma coisa assim que eu consiga produzir a qualquer momento. Então, se por acaso eu coçar o rosto, ou se você coçar o rosto, o que vai acontecer? As pessoas vão perceber. Existe uma brincadeira, até que eu falo, que é sobre o Pinóquio. O Pinóquio, ele quando mente, o nariz cresce. E você já percebeu que quando as pessoas mentem, elas colocam o dedo assim no nariz? Nunca tinha percebido isso? Pois, por incrível que pareça, a maioria das pessoas, mesmo aquelas que sabem disso, já têm ouvido falar numa palestra ou terem lido em algum artigo, por incrível que pareça, quando as pessoas estão inseguras ou estão falando uma informação que não sabem direito, elas acabam fazendo esse tipo de movimento. Um político, por exemplo, fala, não, eu vou arrumar a cidade, vou melhorar a cidade. No momento que faz isso aqui, já era. Outra expressão também, aqui não é para dar dicas de mentira, por favor, né? Mas que são interessantes, são curiosas e que também têm a ver com essa questão da expressão facial. Uma outra coisa é aqui no canto do olho, quando você está falando com uma pessoa e aí treme assim. Essa tremidinha normalmente também demonstra insegurança ou quando a pessoa está mentindo. Eu estou falando aqui que eu agora há pouco ganhei na Mega Sena, aí dá uma mexidinha. É óbvio que por ser uma mentira forçada que eu estou fazendo com vocês, não vai ser um movimento natural, vai ser difícil, até porque se eu for mentir para poder dar o exemplo, eu vou estar consciente que eu estou fazendo isso e aí eu não tenho como fazer esse movimento ser espontâneo. Então, uma pequena fisgadinha aqui do olho. Agora, quem está assistindo em casa, quando ouve você falando sobre o seu produto, imagina quem trabalha com infoprodutos. Meu produto é o melhor produto da categoria. Aí, dá aquela fisgadinha. Gente, desculpa, mas na hora que der essa tremidinha, ou melhor produto, e fizer isso aqui, já era. Então, quais são as melhores expressões corporais? As expressões faciais. Aquela que eu falei de colocar o corpo para o lado, né? A câmera aqui está bem perto, eu coloco o corpo virado para o lado e aí eu olho para a lente. Nesse momento, quando eu estou usando uma câmera mais próxima, o ideal, as expressões corporais, as expressões faciais, olha, eu estou trocando toda hora expressão corporal para facial, porque na verdade é tudo dentro de um eixo que tem a ver com a psicomotricidade do teu corpo. O sistema nervoso central, ele vai ter lá, tem o simpático, parasimpático, né, os sistemas que estão conduzindo os teus movimentos, as tuas expressões, e por incrível que pareça, no caso a câmera aqui está tão fechada que eu provavelmente estou falando com vocês, aí vocês estão vendo, por exemplo, uma sobrancelha, um negócio assim, qualquer coisinha que a gente faça dá diferença. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que esses movimentos, eles não são movimentos que a gente diz, olha, faça isso ou faça aquilo, porque eles vêm naturalmente, eles surgem naturalmente, mas eles comunicam muito. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você for falar com alguém, quando você for passar alguma informação para alguém, se essa informação não estiver bem subsidiada, se ela não estiver bem fundamentada, provavelmente o que vai acontecer? Você vai ter alguma expressão facial que quem está assistindo perceba essa expressão facial, sabe? Esses movimentos de olhos, de boca e tal, e vão perceber. Olha só, uma pessoa que está com muito medo, está numa tensão muito forte, está sendo intimidada, ela normalmente faz isso, ó.
Já repararam? A pessoa às vezes está falando, então, não, eu fiz, ou então, não fiz isso, né? Então ela está aqui. Às vezes não é porque está mentindo nada, mas ela está se sentindo intimidada. Às vezes ela há uma forte tendência, por ela estar intimidada, ela está numa situação de pressão que pode ser uma situação mentirosa. Às vezes não. Às vezes eu vou apresentar um TCC, um aluno de graduação vai apresentar um TCC, ou vou gravar um vídeo pela primeira vez, aí eu tô lá. Então meu produto é muito bom, tal, porque o lábio vai secando, né? Porque, lógico, a fisiologia do teu corpo muda e o rosto muda. Uma coisa que ajuda muito é o reset, aquele movimento que eu falei de respirar e soltar com os braços inclinados, porque no momento que você faz o reset, a expressão facial fica muito melhor. Primeiro ponto, então, a primeira dica que eu dou para a expressão facial é a mesma dica que eu dou quando eu faço treinamentos para telemarketing. Quando você está falando com uma pessoa no telefone, normalmente você fala olhando para a parede, olhando para qualquer situação lá que esteja, qualquer objeto que esteja na sua mesa, ou alguma ação que está acontecendo ao redor, e aí você fica tenso naquilo, você fica lá preocupado naquilo, você está olhando aquilo e está falando com a pessoa, imaginando essa pessoa do outro lado da linha. A mesma coisa acontece quando você está falando para uma câmera. Então qual é o segredo? É você falar, olhando no centro da câmera, imaginando que você está falando sorrindo para outra pessoa. Então, claro que eu não vou fazer isso aqui e falar, olha, tudo bem? Um sorriso, não é um sorriso forçado, não. Então, a gente faz uma pequena inclinação, assim, uma pequena puxada, né? Esticar um pouquinho os lábios. Quando você estica um pouquinho os lábios, então aí você passa uma ideia de que está mais tranquilo, mais confortável. Quem está tenso normalmente fica assim, ó. Às vezes eu vejo pessoas, né? Eu participo de muitas bancas de TCC, de trabalhos nas faculdades, aí eu vejo a boca às vezes da pessoa, tô assim, ó, parece um passarinho. Por quê? Porque isso aqui faz a pessoa ficar com medo. Então eu apresento assim, ó, olha, eu queria falar com vocês e tal. Dependente de ter, né? Abrir a boca, fechar. Então, sempre isso aqui, ó, sempre. É o que a gente fala no telemarketing. Fale para a pessoa sorrindo. Porque quando você fala sorrindo, automaticamente a pessoa do outro lado percebe que você está feliz. Eu aqui estou super feliz de estar aqui com vocês, de estar falando com vocês, e aí de repente eu vou assim. Ninguém vai acreditar. Então a expressão facial ela ajuda a reforçar também o estado emocional que você está. Por isso que quando você chega, um amigo teu, um familiar teu, chega próximo a você e você fala assim, nossa, o que aconteceu? Aí a pessoa fala, não aconteceu nada. Nada. Só que na hora que ela fala não aconteceu nada, ela olha para o lado assim, não aconteceu nada. Você sabe que aconteceu. É porque a pessoa, por educação, você não vai insistir, mas a pessoa não quer te falar. Por quê? Porque essa expressão facial, ela é muito rica, tem muitas pequenas características tal, que acabam identificando. Não só essa coisa de colocar o nariz ou o olho que treme e tal. Então, a ideia é que você fale sorrindo. Outro ponto fundamental é o teu ângulo em relação à lente. Eu, por exemplo, estou olhando assim para a lente. Oi, tudo bem? Olha, eu vou falar sobre... Eu sou professor universitário, eu sou o cara mais fera nessa área e tal. Independente do tom de voz aqui que eu estou usando para exagerar, a expressão facial do queixo mais alto, o nariz mais alto, passa arrogância. Então, quando a gente está nesse nível com a câmera, eu estou olhando a câmera de baixo, eu passo superioridade. Às vezes eu quero fazer uma campanha, por exemplo, presidencial, e eu quero passar, aí o candidato é muito humilde, aí você quer passar uma certa sobriedade nele, uma certa grandiosidade, para mostrar que esse cara também é importante. O que a gente faz? A gente coloca a câmera num ângulo um pouquinho mais abaixo, joga lá para cima, porque aí dá esse ângulo aqui, ó, né, que fica com o queixo um pouco mais para cima. Então tem gente que fala assim com você, e aí você fica pensando, pô, esse cara é super arrogante e tal. O ideal, então, é que você olhe a câmera assim, ó, vou até ajustar o óculos aqui, porque aí fica mais fácil de você ver sem o óculos. Eu tô assim, arrogância. Eu vou corrigir, ó. Então, se você tiver na lente, uma câmera normal e que for de lente, porque na câmera do computador você vai ter que se ver ali para poder regular isso. Você tem que enxergar o ponto central da lente, olha só a dica, né? Olha o detalhe da dica. Independente da distância que tiver. Você tem que olhar a ponta do seu nariz no centro da lente. É isso mesmo, incrível, né?
Por quê? Porque se eu estiver olhando o meu queixo ou a minha boca no centro, que nem agora a minha lente aqui na minha frente já virou um espelho para mim. Eu estou falando com você aí, mas eu já estou me vendo ali. Então, se eu estiver falando com você e estiver vendo minha boca, eu já estou num ar de arrogância. Se eu estiver vendo meu queixo, então é assim, vocês são inferiores a mim, eu sou melhor. Estou passando arrogância. Normalmente aquele malandro fala, tô com uma arma aqui e você já era, perdeu, doutor. Né? Porque ó o ângulo. Agora, quando eu olho a ponta do meu nariz, é como se eu estivesse olhando no meio dos olhos de quem está me ouvindo. E aí eu passo mais firmeza. Então eu vou falar com você, e esse ângulo que está bem fechado aqui, a gente, lógico, usa para determinadas situações, um fechamento de um horário eleitoral, um fechamento de comercial, e aí a gente também acaba ajudando com o tom de voz. Então, eu olhando no meio da câmera, eu digo o seguinte, a minha expressão facial diz para você que esse curso que você está tendo agora, esse vídeo que você está assistindo, é um dos vídeos mais importantes sobre o assunto. E, portanto, use todas as dicas e seja um orador de sucesso. Viu só? Então, eu estou usando essa técnica para enfatizar alguma coisa. É ir lá no emocional, como se eu estivesse indo na alma da pessoa.